Aqui onde minha mãe mora é difícil conseguir táxi. Ela e minhas irmãs vivem a 2 horas de São Luís, no Maranhão. Mas mesmo assim, o táxi precisa ser pedido com antecedência. Minhas irmãs têm o número de vários motoristas, mas o que elas mais confiam é o Senhor Davi. Sempre que vou visitá-las, fico o fim de semana inteiro. Há uns 3 meses fui vê-las, e antes mesmo de começar a me acomodar, elas já perguntaram a que horas eu iria embora no domingo. Minha mãe até brincou. Ué, ele nem chegou ainda e vocês já querem mandar ele embora? Uma das minhas irmãs respondeu: é que esse fim de semana os taxistas não vão trabalhar, mas vou pedir um favor para o senhor Davi. Calculei sair por volta das 6 da tarde para chegar na rodoviária antes das 7 e pegar o ônibus naquele horário. No domingo, exatamente às 6 da tarde, o senhor Davi já estava esperando na porta da casa. Minha mãe e minhas irmãs saíram para cumprimentá-lo e se despedir de mim. Quando já estávamos saindo, Brenda se aproximou da janela e disse: Senhor Davi, conta para o meu irmão a história da sua passageira do povoado de Santa Maria. Nem tínhamos andado 500 metros quando o senhor resolveu puxar conversa comigo. Em outras ocasiões eu já tinha entrado no carro dele, mas nunca tínhamos conversado de verdade. Ele me contou que tinha uma cliente que o contratava todas as segundas-feiras, às 4:30 da manhã. Sempre a levava até a zona dos hospitais. Nunca teve coragem de perguntar qual era o problema dela, caso estivesse doente, embora ela nem parecesse estar. Talvez trabalhasse lá. Durante o trajeto, a mulher costumava se maquiar e quase não falava. Às vezes pedia para o motorista acender a luz interna para olhar o rosto em um espelho portátil. Não faz muito tempo que isso aconteceu, rapaz, disse o motorista assim que pegamos a estrada. Santa Maria fica uns 40 minutos daqui. O que vou te contar aconteceu há umas 2 semanas. Ele chegou à casa da senhora às 4:15 da manhã. O combinado era às 4:30, mas ela sempre saía alguns minutos antes. Naquele dia esperou das 4:15 às 4:20, depois até às 4:30. Quando deu 4:50, ligou o carro decidido a ir embora. Nesse instante bateram no vidro. Ele se assustou tanto que pisou no freio bruscamente. A mulher abriu a porta traseira e, em vez de sentar atrás do banco do passageiro, sentou exatamente atrás dele. Pediu desculpas por tê-lo feito esperar e não disse mais nada. Talvez tivesse se atrasado porque terminou de se arrumar em casa, já que naquela vez nem pediu para acender a luz interna. Havia momentos em que o motorista sentia como se estivesse sozinho no carro. A mulher estava sentada exatamente atrás dele, escondida do seu campo de visão, completamente imóvel, sem fazer absolutamente nenhum ruído. O senhor Davi tentou puxar conversa várias vezes, mas ela dificultava tudo. Respondia apenas com monossílabos. Seguiram em silêncio até entrarem na estrada. Foi então que a mulher finalmente falou: Para onde você está indo? Como assim? Ele perguntou confuso. Para onde está me levando? O senhor Davi ficou sem entender. Para o lugar de sempre. A gente sempre vai por aqui. A mulher se inclinou por trás do banco e encarou os olhos dele pelo retrovisor. Quem disse que eu vou para lá? Vamos para a cidade. Claro, sem problema, respondeu o taxista, cerrando os dentes. Ele olhou se não vinha nenhum carro e deu ré. Se pelo menos tivesse avisado antes, pensou. Pegou a estrada reta e logo alcançou o limite de velocidade. Mas então a mulher voltou a se inclinar entre os bancos e disse para ele diminuir. Naquele dia o senhor Davi já não estava de muito bom humor. Não estava sendo grosseiro, mas fingiu que não ouviu. A mulher avançou um pouco para frente e empurrou o banco dele com os joelhos. Naquele momento ele sentiu vontade de mandá-la descer no meio do nada. Então veio o arrepio.
A mulher disse: "Para, eu estou passando mal. Acho que vou vomitar." Ele encostou imediatamente no acostamento de terra batida. Já passava das 5 da manhã. Ali não havia postes de luz. Não havia absolutamente nada. A escuridão estava prestes a acabar, mas naquele momento ainda dominava toda a estrada. A única iluminação vinha dos faróis cortando o mato. O ar lá fora estava geladinho, com cheiro de terra molhada e óleo queimado do caminhão que tinha acabado de passar. Não havia trânsito. O único som era o motor do táxi e ao longe o uivo de um cachorro. Davi destravou as portas e saiu rapidamente para abrir a porta traseira. A mulher saiu correndo em direção ao matagal, afundando na escuridão do terreno baldio, cheio de matos secos e capim alto. Davi ficou parado ao lado da porta aberta do carro, tremendo de frio, ouvindo as violentas ânsias de vômito vindo do fundo da escuridão. Ouvi isso sem conseguir enxergar absolutamente nada, além do vazio daquela estrada morta naquela hora. Passaram-se 10 minutos. Depois 15. E a mulher não voltava. Ele resolveu procurá-la, mas ainda não conseguia ver nada. Gritou por ela, pensando que talvez tivesse desmaiado. Me parece que pouco a pouco começou a amanhecer e nada da passageira a aparecer. O motorista voltou para o carro. Coincidentemente, o telefone estava tocando. Ele atendeu. Era um número desconhecido. No começo não reconheceu a voz, mas era normal receber ligações a qualquer hora do dia pedindo corrida. Me desculpe, Sr. Davi, por não ter conseguido cancelar a viagem antes. Só estou ligando para falar que minha mãe faleceu na noite de domingo. Sua mãe? Quem está falando? A pessoa do outro lado da linha pediu desculpas por não ter aparecido. Disse que era o filho da senhora que pegava corrida toda segunda-feira às 4:30 da manhã. Exatamente a mulher que tinha descido do carro naquele trecho da estrada. Quando ouviu o rapaz dizer que a mãe havia morrido na noite anterior, Davi sentiu o corpo inteiro tremer. Ficou olhando o banco traseiro pelo retrovisor, com o telefone colado na orelha, esperando ver alguém sentado ali. Mas o banco estava vazio. A janela traseira esquerda estava completamente embaçada. Ele me contou que sua boca secou de um jeito que nem conseguia responder ao rapaz, muito menos dizer que naquela manhã a mãe dele tinha entrado no táxi. Desligou sem se despedir. Evitou olhar ao redor. Entrou no carro, travou as portas pelo botão e arrancou. Dirigiu os quilômetros seguintes sem ligar o rádio, respirando de forma acelerada, com os olhos fixos no asfalto. "Quando chegarmos, eu te mostro as provas", me disse o motorista. Ele me deixou na rodoviária e então pegou o celular. Procurou um vídeo e me mostrou. Eu já tinha percebido que o táxi possuía uma câmera abaixo do retrovisor. Mas nem pensei em perguntar se ela havia gravado aquilo que ele tinha acabado de me contar. No vídeo, os bancos traseiros aparecem vazios. Mas por volta do minuto 40, uma pessoa surge lentamente atrás do motorista e encara diretamente a câmera. Era um rosto bizarro. Um rosto acinzentado, com os olhos abertos demais e a mandíbula caída, olhando fixamente para a lente com a rigidez de um cadáver de filme. Davi guardou o celular, me devolveu o troco e foi embora. Até hoje eu não peguei táxi com ele de novo. Espero poder encontrar ele novamente logo. Lembre-se que seu like e comentário ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Tire um instante para apertar o botão e fortalecer o canal. Então agora continuamos. O ano de 2018 foi extremamente difícil para nós. Meu marido desapareceu de um dia para o outro. Assim, do nada,
Saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia e não podia retornar ao meu emprego. Mas depois de uma semana procurando por ele, registrando boletins e fazendo tudo o que podia, veio outro golpe. O da realidade. Já não havia comida na geladeira, nem dinheiro para pagar as contas. Fiz uma publicação no Facebook pedindo trabalho e comecei a entrar em contato com qualquer pessoa que talvez soubesse de alguma oportunidade. Foi justamente pela rede social que veio a primeira resposta. Um amigo de uma das minhas primas viu que ela havia compartilhado minha publicação e me mandou mensagem. Olha, não tenho muito para te oferecer, mas o senhor que cuida de um depósito aqui na Glória ficou doente e vai ficar afastado por 2 meses. Se você quiser ganhar um dinheiro nesse tempo, me avisa. Foi isso que ele escreveu. Eu moro em Sorocaba, então o bairro onde ficava o antigo depósito da Glória não era tão longe. Acabei aceitando. Além disso, trabalhar à noite me permitiria continuar em casa durante o dia, cuidando das meninas o máximo possível. Com isso, eu não precisaria incomodar tanto minha irmã, que já estava me ajudando com várias coisas. No primeiro dia depois de ser contratada, cheguei alguns minutos antes do horário e percebi que todos os funcionários do lugar me olhavam como se eu fosse uma estranha. Eu sabia que era a única mulher trabalhando naquele depósito e que seria eu quem ficaria lá enquanto eles terminavam os turnos e iam descansar. Mas não era por isso que me encaravam daquele jeito. Só fui entender depois. Naquela primeira noite ouvi o miado de um gatinho chorando. O som vinha do telhado do depósito, como se ele não conseguisse descer. Passei um bom tempo procurando até finalmente encontrá-lo, espiando por uma das quinas. Era só um filhote pequenininho demais para criar coragem de descer sozinho. Não faço ideia de como ele foi parar lá em cima. Imaginei que algum cachorro tivesse perseguido o bichinho até ele subir sem saber mais como sair dali. Fiquei conversando com ele baixinho e de alguma forma acho que ganhou confiança em mim, porque permaneceu naquela beirada do telhado, justamente a mais próxima da minha guarita, como se estivesse me fazendo companhia. Procurei de todo jeito uma maneira de tirá-lo dali, mas não consegui. E assim o turno foi passando. Na verdade, aquela rua era muito parada. Quase não havia movimento. Meu trabalho se resumia a fazer algumas rondas de vigilância de tempos em tempos, como haviam me orientado. Quando cheguei no dia seguinte, me contaram que alguns trabalhadores conseguiram tirar o gato do telhado, mas ele saiu correndo e ninguém soube mais para onde foi. E foi nessa noite que as coisas estranhas começaram. Na casa que tinha em frente ao depósito, uma casa abandonada, sem portas nem janelas e coberta de pichações, dava para notar um certo movimento lá dentro, apesar da escuridão. A única iluminação vinha de um poste que ficava uns 30 metros adiante, mas ainda assim eu conseguia perceber que havia alguém ali dentro. Cheguei até a apontar minha lanterna para lá várias vezes. Também fingi falar no rádio, como se estivesse avisando uma central de segurança que suspeitava haver alguém na casa da frente. Fiz aquilo só para pensarem que eu tinha contato com alguma agência de vigilância, embora isso não fosse verdade. E foi aí que comecei a me arrepender de ter aceitado aquele emprego. Nunca fui corajosa. A verdade é que aceitei o trabalho justamente porque imaginei que jamais precisaria enfrentar uma situação perigosa de verdade. Então ouvi o gatinho miando de novo. Dessa vez vinha da casa da frente. Se eu não fosse tão apegada a animais, jamais teria tido coragem de abrir o cadeado do portão do depósito. Aquilo era a única coisa que realmente me protegia de qualquer pessoa que estivesse rondando naquela rua ou escondida naquela casa escura. Abri o portão e atravessei devagar. Naquele momento eu já não sabia se era melhor fazer barulho para espantar alguém ou tentar passar despercebida. Mas por alguma razão senti que minha lanterna e meu spray de pimenta não intimidariam ninguém. Então fui me aproximando em silêncio, esperando que o gatinho aparecesse
e eu pudesse correr de volta para o depósito. Ouvi o miado outra vez, e nisso ouvi mais alguma coisa. Uma voz. A voz de uma mulher chamando por ele. Na hora, a primeira coisa que pensei foi que alguma maluca queria comer o animal. Talvez uma moradora de rua escondida ali dentro. Me aproximei devagar da entrada. Meu passo fez um barulho no chão e imediatamente a voz, o gato, tudo lá dentro se calou. Senti o sangue subir para o rosto. Minha cabeça começou a girar. Achei que fosse desmaiar de medo. Foi então que vi o gatinho a poucos metros de mim. E eu entrei. Entrei naquela escuridão por causa dele. Quando estava quase alcançando o bichinho, ele tentou correr, mas me joguei sobre ele e consegui segurá-lo. Então me levantei e saí correndo. Foi nesse instante que senti algo passar muito perto de mim, como se alguém tivesse tentado me arranhar e errasse por muito pouco. Quando estava chegando na rua, olhei para trás e vi. Vi uma mulher parada na janela do andar de cima, olhando para fora. Só o rosto dela brilhava na escuridão. Parecia que nem tinha corpo. Eu não conseguia colocar o cadeado segurando o gato com uma das mãos, então deixei o portão aberto enquanto corria para colocá-lo dentro da guarita. Mas quando voltei, a porta da casa estava escancarada. Olhei em volta. Havia caminhões estacionados perto dali, mas não encontrei ninguém por mais que iluminasse até debaixo deles. Assim que consegui trancar o portão, ouvi passos correndo sobre o teto de um caminhão, vindo na minha direção. Graças a Deus consegui entrar na guarita e fechar a porta. Fiquei trancada lá dentro com o gato. Liguei para a polícia e disse que havia pessoas usando drogas na rua da frente. Falei que eram várias e que estavam fazendo muito barulho. Inventei aquilo porque sabia que se contasse o que realmente tinha acontecido, soaria ridículo. Ninguém acreditaria em mim. Estranhamente, a viatura chegou em menos de 5 minutos. Um dos policiais veio comigo verificar o local, enquanto o outro deu apenas uma olhada superficial na casa abandonada. Nenhum deles encontrou nada. Depois foram embora. Pelo resto da noite ouvi uma voz me chamando da casa da frente. Passei a madrugada inteira segurando o gatinho nos braços. Assim que deu 6 da manhã, mesmo ainda escuro, saí correndo dali com ele e o levei para casa para protegê-lo de qualquer coisa que estivesse naquela casa. Na noite seguinte, quando cheguei para trabalhar, um dos funcionários perguntou sobre o gato. Eu disse que o havia levado comigo. E, será que ele não era um daqueles que usam lá na frente? Ele perguntou. Eu fui tirar ele de lá ontem à noite. Na mesma hora, os olhos dele arregalaram. Ele me encarou assustado. Não, não, senhora. Não se meta com aquilo da casa da frente. Por quê? Quem mora lá? Perguntei. Morar? Ninguém mora. Mas é ali que as bruxas se reúnem. O outro vigia já conhecia bem aquilo e aprendeu a ignorar qualquer coisa que saísse daquela casa. Se eu fosse a senhora, me livrava desse gatinho antes que venham buscar ele na sua casa. Tentei ignorar o que ele disse, mas assim que ouvi aquilo, liguei para casa. Minha irmã estava preparando o jantar das meninas. Pedi para ela tomar cuidado. E então, talvez tenha sido coisa da minha cabeça. Mas eu juraria que ouvi a mesma voz da noite anterior, só que agora ao fundo, do outro lado da linha. Pedi para minha irmã levar as meninas para a casa dela, porque por algum motivo eu não me sentia bem deixando elas sozinhas ali. Não contei nada sobre o gato, porque meu cunhado é meio alérgico, e eu sabia que ele não aceitaria levá-lo. Além disso, se o gatinho ficasse na minha casa, pelo menos teria a proteção do Brutus, meu cachorro. Ele era um cruzamento de Rottweiler com pastor alemão, que apesar dos quase 10 anos, ainda era um excelente guardião. E sim, naquela noite ele latiu sem parar, segundo os vizinhos. Parecia até um sinal de Deus. Mas naquele mesmo dia,
Consegui deixar o gato com o pastor de uma igreja cristã do bairro. Queria ver se aquela coisa teria coragem de entrar lá para procurá-lo. Também não precisei voltar mais naquele trabalho. Pedi desculpas ao rapaz que havia me oferecido a vaga, mas surgiu uma oportunidade melhor ajudando em um salão de beleza perto da minha casa, e ele entendeu. Principalmente depois que os funcionários contaram que eu tinha tido coragem de atravessar a rua e entrar na casa abandonada para salvar o gato. Não, senhora. Quem tem que pedir desculpas sou eu por não avisar como as coisas ficam estranhas por aqui, ele me disse. E embora eu saiba que essa história talvez não seja nada tão forte comparada às outras do seu canal, eu continuo tendo pesadelos com aquela mulher. Vejo ela me observando da escuridão. Às vezes sonho que vou dormir normalmente e acordo ali, parada em frente àquela casa. Isso aconteceu lá em 2004. Na época eu morava sozinho em uma casa pequena, em uma cidadezinha a poucas cidades de distância de onde moro atualmente. Não lembro exatamente que dia era, mas eu estava de folga do trabalho por alguns dias e naquela noite específica chovia muito lá fora. Passei o dia inteiro em casa, assistindo TV e relaxando na varanda da frente. Devia ser por volta das 10 da noite, muito depois do pôr do sol, e eu estava sentado observando a chuva cair quando ouvi o telefone tocar dentro de casa. Entrei e vi que era o telefone fixo. O número aparecia como desconhecido, então resolvi não atender. E sim, eu já tinha celular naquela época, mas era um daqueles modelos simples de flip que só serviam para ligar e mandar mensagem. Então, quando eu estava em casa, usava apenas o telefone fixo. O celular geralmente ficava jogado perto das chaves do carro, porque eu só o usava quando saía. Deixei o telefone tocar até parar e voltei para a varanda. Noites silenciosas com chuva forte sempre tiveram um efeito relaxante em mim. Não havia ninguém na rua e até a maioria das casas estava praticamente apagada. Parecia que eu era a única pessoa acordada naquele bairro inteiro. Mas, estranhamente, depois de voltar para a varanda e passar uns 5 minutos sentado ali, meu humor mudou de repente. Comecei a sentir uma inquietação estranha. Passei a olhar ao redor o tempo todo, ficando mais assustado com a escuridão do que relaxado. Era uma sensação muito esquisita, algo que eu nunca tinha sentido daquela forma antes. Pelo menos não tão repentinamente e sem motivo aparente. Achei que aquilo fosse passar. Na verdade, eu queria muito que passasse, porque antes eu estava realmente aproveitando o momento, apenas vendo a chuva cair. Mas a sensação não foi embora. Se alguma coisa mudou, foi para pior. Parecia que havia uma presença pesada pairando sobre o bairro inteiro. Um pressentimento sombrio impossível de explicar. Depois de uns 30 minutos, eu já não queria mais ficar lá fora de jeito nenhum. Entrei em casa, sentei no sofá, liguei a TV e tentei me distrair. Então o telefone começou a tocar novamente. Levantei na mesma hora e fui olhar quem era. O visor mostrava exatamente a mesma coisa. Número desconhecido. Peguei o telefone, mas antes de apertar o botão para atender, mudei de ideia e o coloquei de volta no gancho. Já era tarde demais para atender uma ligação aleatória daquelas. Quem quer que estivesse ligando devia perceber em algum momento que estava no número errado. Voltei para o sofá e fiquei assistindo TV por cerca de 1 hora. Nesse tempo, a chuva virou praticamente uma tempestade. Trovões ecoavam à distância e as ruas alagadas ficaram ainda piores. Já passava das 11 da noite. A casa estava completamente escura, iluminada apenas pela luz da televisão, e meus olhos já começavam a pesar de sono quando de repente fortes batidas atingiram a porta da frente. Eu me levantei num salto e fiquei encarando a porta,
quase tendo um infarto com susto. Nem ferrando que eu abriria aquela porta. Mas a pessoa continuou batendo e minha curiosidade foi suficiente para eu me aproximar e tentar ver quem estava do lado de fora. O olho mágico estava embaçado por causa da chuva pesada, mas ainda assim consegui perceber que era um homem. Ele vestia roupas totalmente pretas, usava um capuz cobrindo a cabeça e, pelo que consegui notar, também parecia estar usando uma máscara no rosto. O sujeito tinha uma aparência extremamente suspeita. Ele estava inclinado bem perto da porta, como se estivesse tentando ouvir o que acontecia dentro da minha casa. Naquele momento eu praticamente não tinha dúvidas de que ele estava planejando alguma coisa. Caminhei silenciosamente até o telefone fixo, peguei o aparelho e abaixei o volume ao máximo para que ele não pudesse me ouvir. Até então, eu ainda acreditava que aquele homem provavelmente não faria nada mais grave. Pelo menos não imediatamente. Então, quando disquei para a polícia, foi mais para avisar que havia um cara suspeito andando pelo bairro e batendo nas portas das casas. Mas no exato instante em que apertei para chamar a polícia, o homem golpeou a porta novamente. Só que daquela vez não parecia uma batida. Parecia o impacto de alguma ferramenta sendo arremessada contra a madeira. Olhei para a porta e ele golpeou de novo. Vi a porta literalmente sair um pouco do lugar, talvez 1 ou 2 centímetros para fora da moldura. Naquele instante percebi muito rápido que ele conseguiria entrar. E eu tinha apenas segundos para decidir o que fazer. Desliguei o telefone e me escondi no banheiro do corredor. Infelizmente, o telefone da casa era preso na parede, então eu não podia simplesmente levá-lo comigo. Uns 10 segundos depois, ouvi a porta sendo arrombada. O som da chuva ficou instantaneamente muito mais alto e por quase 1 minuto inteiro eu não ouvi mais nada além disso. Nenhum passo, nenhuma voz, nenhum barulho. Apenas a chuva pesada e os trovões. Uma parte de mim ficou extremamente tentada a correr de volta até o telefone, mas eu sabia que ainda havia algo errado. E ainda bem que ouvi meu instinto. Porque depois daquele minuto de silêncio, comecei a ouvir as botas dele avançando lentamente pelo corredor. Ele andava devagar, sem pressa, quase como se acreditasse que ninguém sabia que ele estava ali. Era perturbador ouvir aquele homem caminhando calmamente por cada cômodo do andar de baixo. Então ouvi os passos voltarem em direção à porta da frente. Escutei a porta se fechar e por um instante uma onda enorme de alívio tomou conta de mim. Achei que ele tivesse ido embora. Mas então ouvi mais alguns passos e percebi que ele ainda estava dentro da casa. Ele voltou pelo corredor, passou bem em frente ao banheiro onde eu estava escondido e começou a subir as escadas em direção aos quartos. O andar de cima era carpete, então eu só conseguia ouvir alguns rangidos ocasionais no piso. Não dava mais para acompanhar claramente os passos dele como antes. E assim eu fiquei ali por uns 15 minutos, sem ouvir praticamente nada. O homem nunca voltou a descer. Eu não fazia ideia do que diabos ele estava fazendo lá em cima, mas toda vez que eu pensava em sair para pegar o telefone, travava completamente. Eu tinha medo de, no exato momento em que estivesse no corredor, ele resolvesse descer as escadas. Ou pior, dele já estar parado ali embaixo, esperando. Então comecei a ouvir vozes abafadas do lado de fora, misturadas ao som da chuva. Logo depois alguém gritou: "Polícia!" Saí correndo do banheiro e vi 2 policiais na varanda da frente. Eles tinham ido verificar a situação depois de receberem minha ligação e não conseguirem mais contato comigo. Expliquei rapidamente que havia alguém no andar de cima, e os 2 subiram imediatamente. Depois eles me contaram que o homem aparentemente nem fazia ideia de que a polícia estava ali. Quando chegaram ao quarto principal, encontraram o sujeito deitado na cama, completamente relaxado.
Ele havia até colocado uma faca e uma arma em cima da cômoda ao lado da cama, como se estivesse se sentindo em casa. Obviamente levaram o cara preso e tentaram interrogá-lo, porque estava bem claro que ele não tinha entrado ali apenas para me roubar. As intenções dele pareciam muito mais violentas, por assim dizer. Mas ele se recusou a cooperar, e a única coisa que conseguiram enquadrá-lo foi invasão de domicílio à mão armada. Até hoje eu nunca tive uma resposta definitiva sobre aquilo. Não sei se fui um alvo específico ou apenas uma vítima aleatória e azarada. Como já se passaram mais de 20 anos sem nenhum outro incidente, acredito que tenha sido a segunda opção. Mas isso não diminui nem um pouco o terror daquela noite. Porque se eu tivesse atendido uma das ligações, ou aberto a porta, ou simplesmente sido encontrado por ele, não faço ideia de como aquela noite teria terminado. Isso aconteceu comigo em junho do ano passado aqui no México. Sou de Pedras Negras, em Coahuila, e tenho 22 anos. Sei que esse relato vai parecer difícil de acreditar, mas confiem em mim quando digo que tudo é real. Até hoje eu mesmo ainda tenho dificuldade de acreditar no que vi. Tudo começou quando alguns primos e eu fomos passar um fim de semana em um rancho do meu avô. Chegamos numa sexta-feira por volta das 6 da tarde, e a ideia era ficar até domingo à noite. Assim que chegamos, a primeira coisa que fizemos foi montar as barracas. Apesar do rancho ter todas as comodidades, a intenção era dormir do lado de fora, como fazíamos quando éramos crianças. Estávamos eu e mais 7 primos. Depois de montar as barracas e colocar algumas cervejas no gelo, alguns dos meus primos começaram a preparar a carne para o churrasco. Enquanto isso, outro primo e eu fomos buscar lenha nos fundos da casa. Preciso dizer que o terreno é enorme. Na parte da frente havia traves de futebol, balanços, escorregadores e um pula-pula. Já nos fundos, meu avô guardava algumas caminhonetes velhas que vinha reformando aos poucos. Também havia uma trilha estreita que levava direto ao rio. Desde pequeno eu adorava aquele lugar. Os domingos em família ali eram sempre os melhores. Mas conforme fui crescendo, andar sozinho por aquelas trilhas e pelo mato começou a me causar uma sensação estranha. Eu me sentia desconfortável ficando longe de todo mundo, cercado por aquele silêncio enorme. Era um silêncio que me sufocava. E, sinceramente, desde que assisti ao filme A Bruxa de Blair, sempre fiquei com medo de lugares assim. Enquanto procurávamos lenha, algo chamou minha atenção. Havia alguns galhos amarrados com um arame enferrujado formando uma cruz. Mostrei aquilo ao meu primo, e justamente quando ele puxou outros pedaços de madeira, apareceu outra coisa. Só que dessa vez parecia um boneco feito de galhos pequenos, parecido com aqueles usados em rituais de vodú. Não vou mentir, aquilo me deixou muito incomodado. Mesmo assim, tentei não ligar para aquilo. Falei para o meu primo que provavelmente tinha sido o meu avô quem fez aquilo para passar o tempo, e depois simplesmente jogou ali. Enfim, bebemos, comemos, cantamos, e a noite passou tão rápido e tranquila que quando percebemos já eram 2 da manhã. O frio estava muito forte. 3 das 8 pessoas que estavam do lado de fora não aguentaram e entraram para dormir dentro da casa do meu avô. Os outros 5 continuamos ali conversando, até que o assunto acabou indo para histórias de terror. Lembro que comentei que a gente nem imaginava quantas coisas poderiam acontecer em lugares assim durante a noite, longe de tudo e de todos. Coisas que aconteciam sem ninguém perceber. Então meu primo mais velho contou que certa vez ele e o pai estavam pescando às margens do rio quando ouviram gritos. Depois os gritos viraram risadas.
e por fim xingamentos direcionados a eles. Não sei porquê, mas aquela história me deu um medo absurdo. Terminei minha cerveja e falei que iria dormir. O plano era acordar cedo para pescar, então todos acabaram indo dormir também. Fiquei sozinho em uma barraca com um primo. Os outros 3 dormiram na outra barraca. Não lembro exatamente que horas eram, mas ainda estava completamente escuro quando acordei com vontade de ir ao banheiro. Nem coloquei os óculos, apenas saí. Fui até perto do carro em que tínhamos chegado e urinei ao lado dele. Ao longe eu consegui ouvir carros passando pela estrada, vacas, algum galo cantando, cabras e sons normais de um lugar assim. Quando terminei e virei a cabeça, vi algo sentado em um dos balanços ao longe. Aquilo estava se mexendo. Não sei porquê, mas tentei imaginar que fosse um dos meus primos falando com a namorada. Então voltei para a barraca. Só que no momento em que me ajeitei para dormir novamente, ouvi o som de uma cabra. Mas não era um som normal. Parecia o grito de uma cabra sofrendo, como se estivesse sendo machucada. Meus primos deviam estar bêbados demais para perceber, mas eu coloquei os óculos, abri a barraca e olhei para fora. Havia uma cabra exatamente no lugar onde eu tinha urinado. Peguei um cigarro e saí da barraca. A cabra começou a caminhar. Não na minha direção, mas em direção ao parquinho. Como era a única coisa se movendo naquela escuridão, continuei olhando para ela. Então, do nada, ela começou a correr. Fazia sons normais de cabra enquanto corria, mas para meu horror, de repente, ela se levantou e começou a correr sobre 2 patas. Ela subiu em um balanço e, enquanto se balançava, começou a gritar como se estivesse sofrendo. Eu fiquei em choque. Corri até a barraca e acordei meu primo que dormia comigo. Nós 2 ficamos ali, paralisados, olhando para uma cabra em cima de um balanço. Aquela desgraça agora ria. Ela nunca olhou para nós. Nunca virou o rosto em nossa direção. Mas a lua brilhava forte o bastante para que conseguíssemos vê-la perfeitamente, movendo as patas e se segurando nas correntes do balanço. Eu não aguentei. Passei mal de medo no momento em que a cabra pulou do balanço e começou a chorar. Corri até a casa do meu avô e ele já estava esperando na porta, segurando uma carabina de pressão. Ele tremia. Estava tão pálido quanto eu. Então, com a voz falhando e cheia de medo, disse algo que gelou meu sangue. Eu já tinha ouvido ela falar, mas nunca tinha visto andar em 2 patas, nem fazer o que fez hoje. Saí correndo pela casa e acordei meus outros primos, mentindo que o avô estava passando mal só para fazer todo mundo entrar. Depois disso, tudo o que conseguimos ouvir foi o rangido do balanço e a cabra fazendo sons normais outra vez. Meus primos acabaram dormindo, mas eu e o primo que viu aquilo comigo não conseguimos pregar os olhos. Saímos para a sala. Meu avô estava sentado, tomando café e chorando. Toquei no ombro dele e perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu que não era nada, que só estava assustado por ter visto aquilo correr e andar como uma pessoa. Tentei tranquilizá-lo dizendo que não aconteceria nada e que todos nós estávamos ali juntos. Mas ele me interrompeu. Na outra noite bateram na porta. Aquilo já era estranho por si só. Em um rancho, ninguém simplesmente bate na porta da casa. Os terrenos são enormes. Ele continuou. Bateram na porta e começaram a gritar. Pancho, Panchito, abre, está frio aqui fora. Eu congelei. Então ele falou, quase sussurrando. Era uma risada debochada e era a voz da sua avó. Minha avó morreu em 2016, anos antes. E sinceramente nunca mais voltei naquele lugar. E não pretendo voltar. Só de lembrar disso agora, enquanto escrevo, aquela imagem não sai da minha cabeça. Uma cabra em cima de um balanço. Sentada. Brincando. Rindo. Impossível alguém não dizer que isso é coisa do demônio.
Olá, Diário dos Pesadelos. O que vou relatar não aconteceu comigo, e sim com minha prima Kathleen. Vou relatar em primeira pessoa porque ela não sabe ler nem escrever, mas escuta seus vídeos no YouTube e no TikTok. O que aconteceu comigo foi por volta dos meus 14 anos. Era uma época em que nem tinha celular, muito menos telefone em sítio. Eu, meus pais e minhas 2 irmãs mais velhas morávamos em um sítio chamado Engenho Velho. Nesse sítio tinha uma serra muito alta, com várias árvores de frutas e várias casas aos arredores. Lá tinha a casa de uma vizinha que tinha 5 filhos. Um desses filhos eu nunca gostei, porque ele tinha 35 anos e me olhava com um olhar malicioso. Falei para meu pai e ele respondeu: "Deve ser impressão sua, filha." Respondi que não. Vou chamar ele de Verme. O Verme, do nada, começou a fazer amizade com meu pai. Ele ia todo final de semana à tarde para ficar de papo com meu pai. Nisso se passaram 5 meses. Eu, como sempre, gostava de brincar e sair com minhas colegas da minha idade. Quando voltei de um passeio, meu pai e o Verme ainda estavam lá conversando. Eu odiava ele. O Verme pediu ao meu pai permissão para namorar comigo. Respondi para meu pai: "Eu não quero namorar um velho. Não vou querer um velho." Na mesma hora em que falei isso, meu pai me deu um tapão no meio do pescoço e fui parar cerca de 1 metro de distância por ser bem magrinha. Caí de joelhos. Me levantei com tanto ódio e vergonha que saí correndo na escuridão, até chegar em um riacho de água que tinha na mata. Ali sentei chorando, com meu ódio fervendo. Desejei de todo o meu coração que ele morresse aos poucos, com um tiro na boca do estômago. Quando meu ódio passou, voltei para casa às 6 da noite. Entrei, vi meu pai na sala, não falei com ele e fui dormir. No dia seguinte, nem me levantei da cama. Esperei meu pai sair para a roça. Minha mãe estava na cozinha e falei para ela que eu não queria aquele velho. Ela me respondeu: "Eu também não aceito o que seu pai fez com você." Minha mãe foi falar com meu pai para ele desfazer o pedido de namoro. O Verme chegou no final de semana e meu pai falou para ele que eu estava doente. Nisso ele desfez o pedido. O Verme respondeu: "Isso não vai ficar assim." E saiu soltando fogo pela boca. Meses depois desse ocorrido, ele se envolveu em uma briga de bar e levou 4 tiros de espingarda. Na minha época, essas armas eram comuns em sítio. Ele levou um tiro no abdômen, um no peito e um no pâncreas. Ele não faleceu na hora. Passou 6 meses em um hospital. Fiquei sabendo que ele não tinha mais jeito, então deram alta para ele. Ele foi para a casa dos pais, ficou pele e osso e faleceu só pele e osso. Até hoje não esqueci das palavras em que desejei a morte dele. Uma pergunta para a comunidade: vocês acham que palavras têm poder, principalmente quando são ditas no ódio, em mata fechada e perto de água corrente?